Processo penal. Vamos que vamos, amanhã você vai ter uma prova importante e você vai detonar em processo penal. Falaremos dos principais pontos e o principal deles que eu quero falar com vocês. Aliás, o primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre a justa causa da ação penal. Se você não lembra desse termo, se você faz a confusão ainda com a justa causa que é mencionada no direito do trabalho, saiba que, apesar de ser o mesmo nome, não tem nada a ver, porque são institutos totalmente diferentes. No direito processual penal, falar em justa causa significa que a propositura da ação penal, da persecução penal, ela reúne os elementos mínimos que são formados pelo binômio prova da materialidade e indício de autoria. Materialidade e autoria. Materialidade é o elemento, é formado pelo elemento ou pelos elementos que constituem o crime. Então, a materialidade delitiva do homicídio é o cadáver. A materialidade delitiva do crime de drogas é a droga. A materialidade delitiva no crime de roubo é a res furtiva, o produto do roubo. Percebe? A materialidade delitiva da falsificação é o documento falsificado. Tá certo? Da mesma forma, a autoria, que não precisa ser uma prova, mas tem que ter indícios. Ou seja, quando você tem a prova de que um crime ocorreu e indícios de que determinada pessoa ou determinadas pessoas sejam o autor ou autores desse crime, nós temos ali condições mínimas para que seja feita a segunda fase da persecução penal, ou seja, da perseguição criminal contra a pessoa a quem se atribui o fato criminoso. Ok? Veja, isso é imprescindível. Se não tiver justa causa, o juiz rejeitará a denúncia ou queixa. Mas antes disso, caso não estejam ainda presentes os elementos para a propositura de uma ação penal, para buscar processar e ao final ver condenado o acusado, é necessário que seja feito um procedimento antecedente para colher esses elementos, a prova da materialidade e os indícios de autoria. E, para que isso seja feito, nós teremos que ter um procedimento, não processo, chamado inquérito policial. O inquérito policial, ele é o procedimento instaurado e presidido pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? É o coronel da PM? Não. É qualquer outra pessoa que tenha um cargo de alta patente em qualquer das polícias elencadas ali no artigo 144 da Constituição? Não. É exclusivamente o delegado de polícia de carreira. Seja ele delegado de polícia da Polícia Civil ou delegado da Polícia Federal, conforme a competência. Então, quando o Código de Processo Penal fala de autoridade policial, está falando do delegado. O delegado vai presidir o inquérito, que significa o quê? O delegado terá uma discricionariedade, uma margem de liberdade para a sua atuação durante a investigação. O delegado, ele não está obrigado a agir de uma maneira A, B ou C, desde que, claro, não faça um abuso de poder, desde que sejam respeitados os princípios, os direitos e garantias individuais, ok? Então, via de regra, as diligências serão praticadas no inquérito policial pelo delegado de polícia ou pelos policiais, conforme ordem de serviço da autoridade policial. Oscar, quando você fala discricionariedade, significa que o delegado pode fazer o que quiser? Sim, desde que seja dentro da lei, porém a lei reservou algumas situações nas quais somente será processada, somente será levada a efeito com ordem judicial, como, por exemplo, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva, mandado de prisão temporária, tá certo? Arresto, sequestro de bens e várias outras situações que a Constituição Federal preservou. Por exemplo, o domicílio, ele é inviolável, salvo em algumas situações em que, comprovadamente, ou pelo menos com indícios,
seja necessário para a investigação o ingresso da polícia na casa do suspeito. Tá certo? Então, o delegado de polícia fará uma representação à autoridade judiciária, que é o juiz de direito, que ouvirá o Ministério Público e aí então, convencido de que de fato há elementos que devem ser encontrados ou pelo menos buscados dentro da residência, dentro do domicílio, então expedirá mandado de busca e apreensão. E assim como os demais casos. Interceptação telefônica, interceptação telemática, tá certo? Vamos lá. Como que é instaurado esse inquérito policial? Você vai ver isso mais adiante no artigo 5º do Código de Processo Penal. A primeira possibilidade é de ofício. A autoridade policial, ela baixa a portaria e, de ofício, por conta própria, inicia a investigação. Ok? O delegado de polícia, então, fará a instauração do inquérito policial de ofício. Ele pode fazer isso por conta própria ou provocado por uma notícia criminis, que seria através de um boletim de ocorrência, por exemplo. Ou por uma investigação preliminar feita por sua equipe de investigação, que traga elementos e mostre que é necessário que seja instaurado o inquérito, uma investigação formal, para que então sejam encontrados elementos, materialidade e autoria. Então, a primeira possibilidade é de ofício. Segunda possibilidade, mediante requisição da autoridade judiciária, ou seja, do juiz. Terceira, requisição do Ministério Público. E quarto, requerimento do ofendido. Note uma coisa, na primeira vez, o delegado instaura por conta. Na segunda, o juiz requisita e na terceira, o promotor requisita. Qual a diferença de requisição com requerimento? A requisição feita pelo juiz e pelo promotor, muito embora eles não farão interferência na investigação, mas quando eles pedem para investigar, o delegado tem que acatar e instaurar o inquérito. Então a requisição, grave isso, tem força, né, cogente, tem uma coisa mais forte, eu estou mandando. Eu não queria usar essa palavra porque não há hierarquia entre juiz, promotor, delegado de polícia, mas só para que você entenda. Quando é requisitado, tem que instaurar. Diferente da próxima hipótese, que é o requerimento do ofendido. Então, o ofendido procura um advogado, contrata o advogado, outorga poderes através de uma procuração, e o advogado junta documentos e faz ali um requerimento escrito, protocola na delegacia pedindo a instauração de inquérito policial. Se na requisição o delegado tinha que acatar e instaurar o inquérito, no requerimento, o delegado ele pode, sim, indeferir o pedido de instauração de inquérito e, nesse caso, caberá recurso ao chefe de polícia. Essa é a redação do artigo 5º, né, em diante do CPP, mas é uma redação de 1941. Quem faz, às vezes, do chefe de polícia hoje depende de cada polícia e da sua organização interna. Imaginemos que na delegacia da Polícia Civil, em sendo indeferido, seria o caso de um recurso à delegacia seccional, por exemplo. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Durante esse período, né, que vai variar, né, em 30 dias se o réu estiver solto, desculpa, se o investigado, não é réu ainda, se o investigado estiver solto 30 dias e 10 se estiver preso, podendo prorrogar, podendo pedir dilação do prazo, se for necessário, né? Muitas vezes, isso é bem comum, dentro do prazo estabelecido em lei, não consegue acabar todas as diligências para que seja concluído o inquérito. Após esse período, e tendo já o delegado concluído pela existência de materialidade e indícios de autoria, o que ele fará? Ele fará o relatório final. No relatório final, o delegado fará a relação cronológica de tudo que foi feito, as provas que foram produzidas no inquérito, e ao final ele fará, se assim entender, porque ele não é obrigado, o formal indiciamento do investigado ou dos investigados, ok? Veja, é importante você notar que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia.
Se ele mandar o inquérito relatado e o promotor quiser oferecer denúncia sem o indiciamento, o promotor pode? Pode. Depende do indiciamento? Não, ele pega o que tem ali, até porque o inquérito policial ele é prescindível, não imprescindível, ele é prescindível, ele é dispensável. Quando já tem elementos suficientes, o promotor pode oferecer denúncia direto, ok? Então, não estão vinculados. O promotor, por outro lado, não pode devolver e falar, eu quero que indicie, só para manchar ali a ficha do suspeito. Não. Se o delegado relatou, mas não quis indiciar, entrega do jeito que está e, se o promotor estiver satisfeito com aquelas provas colhidas, ele pode oferecer denúncia contra o acusado ou os acusados, beleza? Muito bem. Então, nessa fase agora, nós nos encontramos com o inquérito relatado já nas mãos do juízo, que dará vistas ao Ministério Público, que poderá, primeiro, oferecer denúncia. Segundo, pedir o arquivamento do procedimento. E terceiro, ele pode devolver, que é chamado de cota ministerial. O promotor de justiça pode olhar e falar, eu quero que complemente diligências. Por que você não ouviu determinada pessoa que foi mencionada lá, delegado? Eu preciso saber disso, tanto para oferecer como para pedir o arquivamento. Eu preciso esclarecer isso daqui. Voltem os autos, retornem os autos para a delegacia de polícia. Beleza? É importante que você grave o seguinte. O delegado de polícia, apesar de presidir o inquérito, não pode pedir o arquivamento do inquérito. O delegado preside o inquérito, mas não pode pedir que ele seja arquivado. Ele só entrega ao promotor porque quem terá interesse em promover a ação penal é o Ministério Público. E somente ele poderá pedir o arquivamento se entender que seja o caso. Oscar, onde está isso? Artigo 17 do Código de Processo Penal. Tá? É um dispositivo claro, não é um entendimento, é expresso. O delegado não pode pedir o arquivamento, beleza? Muito bem. Uma outra situação que eu quero que você saiba é que se for pedido o arquivamento, a vítima, como alteração trazida pelo pacote anticrime, ela pode fazer um recurso, tá, ok? Para o órgão superior do Ministério Público, pedindo que seja revista a decisão do promotor de justiça da vara criminal referente, né? Para que seja revisto e, eventualmente, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, seja reavaliado e fale, não, de fato, tinha que ter oferecido denúncia. É basicamente o que já acontecia antes no caso do artigo 28 do CPP. Lembra disso? Que o juiz, ao receber o pedido de arquivamento, pode fazer 3 situações. Então, da mesma forma que o promotor recebe, ele pode pedir diligências, pedir o arquivamento ou oferecer denúncia, o juiz, ao receber o pedido de arquivamento do MP, o juiz pode concordar e mandar arquivar, ou o juiz pode, conforme nós já estávamos falando no artigo 28 do CPP, fazer o quê? Enviar à Procuradoria-Geral de Justiça para que confirme se é realmente o caso de arquivamento. E aí, a PGJ vai poder fazer o quê? Confirmar o arquivamento? Não, de fato, pode arquivar. Segundo, o próprio procurador de justiça pode oferecer a denúncia ou designar outro promotor para que faça. Ok? Essas são as opções. Sempre cai, porque, além de ser importante, sempre foi muito requerido isso nas provas, ainda tem alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então, é importante que você sempre fique ligado nisso, beleza? Bom, oferecida a denúncia pelo Ministério Público e, não sendo caso de ação penal pública condicionada à representação, por quê? Você vai ver isso no artigo 31 e em diante. Se for condicionada à representação, não pode nem iniciar a investigação, quanto mais promover ação penal se o ofendido, dentro do prazo decadencial, não foi lá e falou: eu quero ver o ofensor processado. Beleza? Agora, se for de ação penal pública incondicionada,
então será feita a promoção da ação penal através do oferecimento da denúncia. Artigo 41 do CPP. Bom, se for oferecida a denúncia, o juiz mandará citar o acusado, o denunciado, e mandará intimá-lo para que apresente o quê? Resposta à acusação. Artigo 396-A do CPP. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir matérias preliminares, matéria de direito, e deverá obrigatoriamente arrolar testemunha, sob pena de preclusão. Se não arrolar testemunhas pela defesa nesse momento, está precluso. Já era. Qual é a quantidade de testemunhas? Bom, se for procedimento ordinário, até 8 testemunhas. Se for lei de drogas, fica ligado, até 5, porque aí é regido pela legislação especial, que é a Lei 11.343, de 2006, que vocês já viram na outra aula com a professora Daniela Negri. Beleza? Muito bem. Em sendo oferecida a resposta à acusação, o juiz poderá rejeitar a denúncia, nas hipóteses do artigo 395 do CPP. Ele poderá fazer a absolvição sumária, com base no artigo 397 do CPP. Ou ele pode manter o recebimento da denúncia e designar audiência de instrução, debates e julgamento. Ok? Presta atenção aqui. Parênteses. Vamos abrir aqui um balãozinho. Duas hipóteses. O promotor oferece a denúncia e o juiz rejeita. Quem perdeu? O MP. Perdeu maneira de dizer. O promotor queria processar, o juiz falou, não, estou rejeitando. Ou estou absolvendo. O que o promotor faz? Recorre. Recurso em sentido estrito. Artigo 581 do CPP. E deverá pedir na peça de interposição que o juiz exerça juízo de retratação. Artigo 589 do CPP. Por quê? Porque o juiz, ao receber o recurso do Ministério Público, pode reconsiderar sem que vá para o tribunal, para depois brigar no tribunal e o tribunal dar provimento, voltar. Então o juiz tem essa opção dada pela própria lei processual de olhar e falar, realmente, não estava num dia legal, acho que eu vou receber essa denúncia assim e mandar tocar para frente. Percebe? Então, se o promotor ofereceu denúncia e o juiz não aceitou, reze 581. Se o juiz, apesar das alegações da defesa, mantém o recebimento da denúncia e fala, não, muito cedo para a gente parar por aqui. Vamos tocar o barco, vamos instruir, vamos designar audiência de instrução, debates e julgamento. E aí, nesse caso, quem perdeu foi a defesa. Nesse caso, a defesa terá que fazer o quê? Impetrar habeas corpus para trancamento da ação penal. Artigo 647 e 648 do CPP. Oscar, existe habeas corpus para trancamento da ação penal? Achei que fosse só o HC liberatório, quando a pessoa está presa. Não. Por quê? A Constituição Federal, ao prever o habeas corpus, fala que caberá habeas corpus sempre que alguém estiver preso ou na iminência de ser preso injustamente. Perceba, se a pessoa está sendo processada por algo que aparentemente é infundado, ele está sim na iminência de ser preso a qualquer momento, porque após o encerramento da instrução, o juiz prolatará a sentença, que se for condenatória pode levá-lo à prisão. Então, a lei trouxe a previsão do HC para trancamento, dizendo o seguinte, olha, se não tem razão de ser, a gente não pode nem levar isso adiante para não ter risco da pessoa, do acusado, ser preso sem qualquer fundamento sério. Beleza? Então, voltando, promotor não conseguiu ir para frente com a denúncia, reze. O acusado, se mantiver a denúncia e for adiante, HC para trancamento. Beleza? Muito bem. Duas hipóteses. Agora nós vamos tratar com a hipótese de seguir o juiz falou, não, vamos para a audiência, ok? 60 dias para o juiz designar se estiver preso o acusado. Beleza? Sob pena de constrangimento ilegal e aí tem que soltar o acusado. Vamos para a audiência de instrução, debates e julgamento. Como que funciona? Serão ouvidos o ofendido, se for possível. Como assim se for possível, Oscar? Se for um homicídio consumado, não tem como, né?
a não ser que seja por vias espirituais. Fora isso, não tem como o ofendido ser ouvido. Então, se for possível, o ofendido, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e após isso, encerrada a instrução, o juiz abrirá para debates orais. Primeiro fala por 20 minutos a acusação, por até 20 minutos, e depois fala a defesa. Oscar, obrigatoriamente, o juiz pode, caso ele perceba que são muitos réus ou que é muita matéria para o pessoal ficar falando ali, ao vivo e a cores, ele pode converter os debates orais em defesa escrita, chamadas de memoriais. Artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Beleza? Os memoriais, que falam memoriais escritos, mas falou memoriais já significa que é a alegação final escrita e não a alegação final falada dos debates orais. Tá bom? Vamos lá. O juiz, então, ou ele prolata a sentença em audiência, ou não fazendo, a lei dá 10 dias para o juiz prolatar a sentença. Se a sentença for absolutória, ou seja, absolveu o réu, maravilha. Ela pode ser desclassificatória, ou seja, eu não estou absolvendo, mas estou reconhecendo que é um outro crime mais leve, ok? Muito comum na lei de drogas, né? É acusado de tráfico, acaba desclassificando para o usuário, ok? Então, absolutória, desclassificatória ou condenatória. E aí, nesse caso, o acusado será condenado e o juiz terá a dosimetria da pena. Oscar, prolatada a sentença, o que cabe? Nós vamos partir agora para os recursos. Primeiramente, prolatada a sentença em 2 dias, o acusado, através do seu advogado, pode apresentar, opor embargos de declaração. Para que serve os embargos de declaração? Para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição contida na sentença, tá? E o prazo para o recurso, ele interrompe, não suspende, ele interrompe. Então, prolatou a sentença, dá intimação, 2 dias, embargos de declaração e interrompe o prazo recursal. Beleza? Muito bem. Decididos os embargos declaratórios, seja qual for a decisão, os prazos, então, serão devolvidos e nós faremos o recurso. Qual que é o recurso cabível contra decisão condenatória? E é essa exigência que vocês sempre encontram, principalmente na segunda fase, para quem faz penal. Recurso de apelação. Artigo 593 do CPP. Veja, há 2 recursos importantes para vocês saberem. É o rese do 581 e a apelação do 593. Para não ter dúvida, é importante você sempre lembrar que o rese, ele traz um rol taxativo. É exaustivo. As hipóteses que estão ali cabe. Se não está ali, não pode entrar com rese. Ok? Não dá para acochambrar. A apelação é mais ampla. Então, quando for, nesses casos, contra decisão condenatória, com força de definitiva, então, dentro do prazo, você, defesa, interpor recurso de apelação. Qual que é o prazo, Oscar? 5 dias para interposição e depois mais 8 dias para as razões recursais. 5 dias para interposição e 8 dias para as razões recursais. Beleza? Uma outra coisa que pode acontecer, conforme o artigo 600 do CPP, é que a interposição seja feita no juízo de piso, mas seja pugnado para que as razões recursais sejam apresentadas lá no tribunal, tá certo? Quando então o recurso será recebido, remetidos os autos ao tribunal e o desembargador relator, ao receber, vai mandar intimar para arrazoar o recurso e, consequentemente, para que o Ministério Público contrarrazoe, ok? Muito bem. Basicamente, nós fizemos aqui uma linha do tempo rápida do inquérito até o recurso de apelação, ok? Isso é importante. Com a prolação do acórdão, quando sai o acórdão pelo órgão colegiado, ou seja, 3 desembargadores votarão,
você vai ter algumas situações. Primeiro, que pode interpor embargos declaratórios contra acordos? Sim, mesmo prazo, mesma situação. Inclusive, interrompe o prazo recursal para os demais recursos aos tribunais superiores. Ok? Isso você tem que saber. Segundo, qual recurso é cabível se não foi por votação unânime? Ou seja, foi 2-1 e não 3-0. Embargos infringentes, artigo 609 do CPP. Então, qual recurso eu vou entrar, Oscar? Depende. Se foi por votação não unânime, embargos infringentes, artigo 609 do CPP, que será julgado por quem? Por outra turma, tá? Recurso especial, quando houver infração, né, o artigo 102 da Constituição Federal, quando houver infração à lei federal. Ou então recurso extraordinário ao STF, artigo 105 da Constituição Federal, em diante, e legislação especial nesse mesmo sentido. Ok? Bom, do inquérito até lá adiante nós já avançamos bem para efeitos de revisão de véspera, e é isso que eu queria que vocês guardassem. O que você acha que pode cair, Oscar? O que eu acho que pode cair é o seguinte: inquérito sempre, procedimento ordinário sempre, das novidades. Fique atento sempre ao crime de estelionato, que deixou de ser um crime de ação penal pública incondicionada para ser um crime condicionado à representação. Veja, apesar de ter um caráter processual, ele beneficiou o acusado, né? Tem um caráter misto. Então, agora sendo condicionado à representação, o ofendido ele tem que ir lá e dentro de 6 meses falar: eu quero processar esse camarada aí. Esse 171. Se ele não fizer, decai o direito. Ocorre a decadência. Tá bom? Fica ligado nisso. Uma outra questão que eu quero que você saiba: as espécies de ação penal. Nós já falamos no meio de toda essa explicação, mas é importante que nós possamos aqui definir claramente. Ação penal pública incondicionada é a regra. Quando a lei não falar nada, é porque é pública incondicionada. Via de regra, será pública. Tá certo? Isso é uma disposição do próprio Código Penal, não é nem do CPP. Então, ação penal pública incondicionada, ou seja, é independente de qualquer condição. Segunda, ação penal pública também, porém condicionada à representação. Terceira, ação penal privada, também será promovida pelo ofendido dentro do prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria, através de queixa-crime. Através de queixa-crime. Fica ligado nisso. Se o crime for de até 2 anos a pena máxima de até 2 anos, a queixa-crime será promovida no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, conforme a Lei 9.099 de 95. Se for um crime de ação penal privada e a pena supera 2 anos da pena máxima, então será promovida perante o juízo criminal. Uma situação muito clara que tem acontecido, muito recorrente, tem sido os crimes contra a honra praticados na internet. Por exemplo, o artigo 138, que é a calúnia, e aí tem lá a internet, proliferou isso daí. Então vai ser o 138 com a qualificadora do 141, inciso 3º do CPP, que leva lá para cima, passa dos 2 anos, a competência sai do GCRIM, sobe para o juízo criminal comum. Beleza? Ok. O que você precisa ficar ligado com relação às alterações trazidas? Primeiro, audiência de custódia, tá certo? Que foi inserida no nosso ordenamento jurídico de forma relativamente recente, né? Que era uma exigência da Corte Americana de Direitos Humanos e foi inserida no nosso ordenamento jurídico pátrio. E as questões que estão suspensas por ADI, como, por exemplo, juízo de garantias e cadeia de custódia. O juízo de garantias, ele visa trazer, ele foi inserido pelo pacote anticrime, que o juiz que cuida da investigação, quando eu falo cuida, eu não estou falando que o delegado não é o que preside, estou querendo dizer que é o juízo a quem foi distribuído o inquérito.
Esse juiz, de acordo com essa alteração, não vai ser o mesmo juiz que vai processar e julgar. Por quê? Porque ele fica viciado na situação. O juiz que se pediu mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, ele fica como se fosse um filhotinho dele, né? Fica um filhinho dele a investigação. Lá na frente ele não vai conseguir ter um olhar isento, ok? Não vai conseguir ter um olhar isento para julgar de forma sem se envolver com nada. A ideia do pacote anticrime foi isso, ao trazer o juízo de garantias. Porém, uma ADI posteriormente proposta suspendeu e até agora não foi para julgamento. Então, está valendo? Está, digo assim, está em vigor, né? Lei 13.964, mas não está gerando efeitos por conta, enquanto não for julgada a ADI, e a alegação era que não tinha estrutura para implementar, apesar de ser uma ideia boa, o judiciário não tem capacidade para isso nesse momento, beleza? E a cadeia de custódia, que você tem que ficar ligado, que diz respeito ao caminho, o caminho dos materiais colhidos na prática criminosa. Ou seja, o celular passou por onde? Qual que foi a sequência? Isso daí faz diferença? Faz toda a diferença. Se teve uma interrupção, alguém alterou a cena do crime, por onde passaram os materiais, foi adulterado, percebe? Traz uma segurança. Também está suspenso por uma questão de força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que eu acho que seria importante vocês revisarem essas circunstâncias. Fiquem atentos às peças, aos prazos, às condições da ação. Se você fizer um resumo, leia o nosso resumo do e-book que nós fornecemos para você, você com certeza vai ter um sucesso grande nisso daí, beleza? Conto com vocês na próxima fase. Boa prova, boa sorte, arrebentem, beleza? Valeu!